dia, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o João, líder de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da Fátima. E devido à pandemia de coronavírus, muitas igrejas estão optando pelo culto, vamos dizer, online, uma palavra online que possa edificar a vida de cada um. E como eu sou líder, hoje eu vim trazer uma palavra para os jovens, não só da minha igreja, mas como de outros lugares, até mesmo que não for da igreja, para que possa edificar, não ficar pensando somente nessa coisa louca de vírus e morte e coisa nada. Mas eu queria convidar quem não tem Bíblia, dá um pause no vídeo aí, vai ali no Google, pega um celular e procura. Mas quem tiver, eu peço para que abra no livro de Atos dos Apóstolos 22:6. 22:6. Dá um tempo para os irmãos procurarem, que às vezes some da nossa Bíblia, né? Então tá, vamos lá para não se enrolar muito. E diz a palavra: por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde será dito o que falar. Amém? Nessa passagem, ela fala sobre o primeiro encontro com Jesus de Saulo. Fala sobre a conversão dele. Tá mostrando um momento em que Jesus chega para Saulo e ali começa uma história. E eu vou explicar de um jeito melhor. Primeiro eu vou contar a história de Saulo, o que ele era, o que ele fazia, para depois continuar desse encontro. Ali, Saulo, ele era um cara que, como eu posso dizer, bem que um terrorista. Como assim um terrorista? Ele era um cara muito louco. Ele não gostava de crente, ele batia em crente, e quem falasse do evangelho ele ia lá, fazia de tudo para dar errado para aqueles caras, ou matar, ou alguém apedrejar. Apedrejamento até Estevão. Ele viu Estevão ser apedrejado, tomar tijolada na cabeça. E tava ali aprovando aquele ato que eles estavam fazendo, de tão ruim que ele era. De tão... eu não sei se ele odiava a palavra de Deus ou o que ele tinha. Só sei que ele não gostava de jeito nenhum. Ele era um cara que para evangelho, para Jesus, ele era o último a ser escolhido. Não que ele ia ser escolhido, mas na nossa visão, olhando assim, ele é o último cara que vai querer ouvir de Deus. Alguma coisa de Deus. E no meio desse tumulto todo, Paulo, que é o muito vida louca, aparece um personagem no meio dessa loucurada aí, no meio da rua. Quando Paulo estava viajando, ele teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com um cara que ele odiava. Que até Jesus pergunta: por que me persegues? Porque ele perseguia, ele batia em todo mundo. Não podia falar de Jesus, que ele ia lá e esse cara tem que apanhar, esse cara tem que morrer. E olhando assim, a gente realmente, esse cara é o último que vai querer saber de Deus. E se a gente parar na história de lá pra cá, não mudou nada. Mudou poucas coisas. Se a gente se vê entre a gente mesmo, hoje a gente pode ser Paulos. Não por bater ou odiar pessoas, mas sim por não querer ouvir de Jesus. Muitas das vezes a gente se nega a ouvir de Jesus. A gente... Jesus, para com esse papo chato, cara. Tu enche o saco, não quero ouvir. Muitas pessoas, não por preconceito, mas por não saber quem realmente é Jesus. E aqui mostra sobre a conversão de Paulo. O que é conversão? O que é conversão? Eu até anotei ali, ação ou efeito de converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra. Transformação. Ação de alterar ou modificar um sentido, caminho e direção. Naquele momento ali em que ele teve um encontro com Jesus, aconteceu a conversão dele.
Jesus mudou a história dele, mudou o caminho dele e deu uma direção nova. Muitas das vezes a gente acha o evangelho chato por apenas ter um cara lá em cima falando, só falando, tipo, sem emoção nenhuma. Esse era o meu pensamento há um tempo atrás. Eu tinha esse pensamento de que igreja é apenas um cara lá falando e falando e falando. Quando eu não sabia o que era aquilo dali, que eu não tinha uma ideia do que era a igreja. Pra mim, a igreja, meu, bagulho chato, meu, eu perder 2 horas. O cara vai lá, só fala, 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 e eu não entendo nada. E esse não é só o meu pensamento que eu tive, porque eu sei que quem tá me ouvindo também um dia teve esse pensamento. E não é isso. Isso é porque a gente não quer entender, a gente não quer saber daquilo dali. Mas a gente precisa, às vezes, saber o que é aquilo dali pra poder falar, sabe? Tipo, no meu particular, antes de eu ter uma ideia sobre alguma coisa, eu vou pesquisar ou eu vou lá entender o que é, sabe? Eu não saio falando das coisas sem ter um conhecimento. E um dia eu ia na igreja com os amigos meus, muitas vezes eu fui na igreja. Eu não gostava de ir na igreja, eu ia na igreja por parceria, sabe? Ou por, o mundo vai acabar, não sei o que. Aquelas histórias ou notícia bem louca. Daí o cara fica, era gurizão, piá. Daí, ficava, o mundo vai acabar, e Jesus vai vir, e eu vou pro inferno, eu vou morrer queimado. E o cara com medo, o cara busca. E é exatamente isso que acontece. Por que será que a gente busca Deus somente no momento que a gente precisa, que a gente necessita? Ou que a gente tem medo, ou que tá dando uma coisa muito errada. Com esse negócio de coronavírus, eu vejo muita coisa no Facebook. Muita gente colocando palavra de Deus. Não que isso tenha errado. Show, é a palavra de Deus, é um bagulho top. Mas por que quando isso não tava acontecendo, essa epidemia, essa coisa que mata muitas pessoas, não tava acontecendo nos lugares, por que as pessoas não compartilhavam? Por que elas deixaram para compartilhar algo de Jesus somente na necessidade? A gente tem que parar para ver, a gente não pode buscar Jesus somente por interesses. A gente tem que buscar Jesus por conhecer quem Ele é e saber o que Ele faz. Cara, do dia que eu entrei na igreja, foi um bagulho, foi um negócio muito louco, porque tipo, eu tava ali na igreja, tem aqueles momentos de adoração, tudo mais, e eu fechei o meu olho. E eu, na real, sempre ia na igreja com meus amigos e, a gurizada chorando, e eu, que loucura que esses caras estão chorando sem motivo algum. E eu ficava, vou tentar chorar. E fechava o olho, nada acontecia. E eu, que loucura. Quem ia na igreja comigo sabe que, os gurizada chorava e eu ficava só olhando. Por que eu não sinto isso? Será que algum dia eu vou sentir? Eu me perguntava isso. E um dia eu tive esse encontro como o Paulo teve. Cara, foi um dia muito louco na minha vida, que eu fiquei muito feliz. Tipo, eu tava no culto, e lá eu fechei o olho. Só que quando começou a tremer meu olho, eu, o que tá acontecendo? E eu comecei a chorar, sei lá, porque eu tava sentindo um negócio, extraordinário, muito bom. E eu comecei a chorar naquele dia e foi a primeira vez que eu aceitei Jesus. Não eu aceitei Jesus, Ele me aceitou, mas que eu senti a presença dele na minha vida. E ali, minha vida mudou totalmente. E dali começou uma história muito triste na minha vida, porque eu senti o que eu queria sentir há tempos, que eu achava que era loucura. E hoje, eu olhando aquilo, foi algo extremamente maravilhoso, porque quem não sente julga, quem não sente fala, isso não tem graça. Mas quem sente sabe o que sente. Quem sente sabe que é algo que não dá pra controlar, é algo que tu se sente, parece que tu tá voando, parece que não te falta nada. Tipo, no mundo lá, eu já fui do mundo, tá ligado? Já vivi umas coisas, eu nunca fui louco, mas eu fazia umas coisas do mundo. E não é a mesma coisa. Sério, vocês acham que igreja é o cara parado ali? Não, é quando tu sente, te dá uma sensação de leveza, de voar. Tu sente um amor de um cara que
não tinha necessidade de morrer por nós e ele morreu, sabe? Tipo, olha que amor, não dá pra entender. O ministério de Jesus é muito louco. E cada vez que eu penso, pá, eu senti um bagulho hoje muito bom de Jesus, pá. E a gente vai querer buscar cada vez mais. E muitas das pessoas acham que pra entrar na igreja, a gente precisa largar tudo de vez. Pá, meu, vou entrar na igreja, vou largar meus amigos, vou largar tudo. Não, não precisa. Porque tu vai entrar na igreja, tu não vai precisar largar tudo de mão. Muita gente tem medo de entrar na igreja por largar as coisas de mão. Porque, tipo, vou entrar na igreja, vou ter que parar de fazer minhas coisas que eu mais gosto. Não. Com o tempo, com o que tu for vivendo com Jesus, tu vai vendo que aquilo dali que tu vivia não serve pra nada, sabe? Que tu vai largando aos poucos, tu vai largando sem perceber. Muita coisa na minha vida eu fui largando sem perceber, que eu gostava muito, e foi por relacionamento com Jesus. Fazia... Eu larguei muita coisa que eu gostava de fazer e não me arrependo. Não me arrependo porque com Jesus eu vivo uma experiência que não dá pra gente explicar, a gente não consegue, porque tem um louvor que diz: ninguém explica Deus. E realmente ninguém consegue explicar, porque tu acha que ele vai fazer uma coisa, ele vai lá e te faz outra coisa totalmente diferente. Hoje eu tô aqui falando da palavra de Deus, e era algo que um tempo atrás eu nunca me imaginava, porque eu sou envergonhado, muito envergonhado. Quem me conhece sabe, eu sou muito envergonhado. Eu não gosto de falar muito em público. Eu falo quando eu tô com meus amigos muito íntimos, mas eu não gosto de falar em público. Esse vídeo eu nem sei quantas pessoas vão ver. Eu tava com muita vergonha de gravar, mas é a palavra de Deus. E eu fiz a minha oração antes de estar falando com vocês. Senti algo que eu não consigo explicar, que é difícil, não dá pra explicar. E tô aqui sem vergonha no sentido bom, sem a vergonha que eu tenho, sem timidez. E é algo bom, e tipo, não precisa tu largar tudo pra entrar na igreja direto. Larga ao ponto que Jesus for falando. Isso não acrescenta em nada. Isso não é o que eu tenho pra ti. O que eu tenho pra ti é muito melhor. E tu, jovem, que tá olhando isso, eu não tô aqui pra te falar: meu, entra na igreja. Eu não tô aqui pra te converter, porque quem vai fazer isso não vai ser eu. Quem vai fazer isso é o próprio Espírito Santo, que vai tocar no teu coração, mas somente se tu deixar. Quantas coisas a gente experimenta na rua, quantas coisas a gente, será que isso é bom? E a gente vai lá e pula de cabeça, vai lá e quebra a cara, pum. Muitos vícios, gurizada nas drogas, vou experimentar, pum, cai, se afunda. Por que tu não dá uma oportunidade pra Jesus, só uma? Cara, se tu não sentir, eu quero sentir algo de Jesus. Cara, se tu não sentir, não precisa, já era. Mas só dá uma oportunidade, eu te peço uma oportunidade. Tu experimenta tanta coisa na rua, experimenta uma vez só o que é sentir algo de Jesus. Experimenta. Eu experimentei uma vez, cara, e eu não quero nunca mais sair disso, porque é algo que me consome, é algo que me... Nos dias difíceis, sabe? Eu sei que tem um Deus ali pra me guardar. Eu fico feliz na minha aflição. Tem dias tristes, mas eu tô feliz porque eu sei que depois da luta vai vir a vitória. Porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu sei que tem um Deus que tá pronto pra me abençoar. Vida na igreja não é barbada. Vai vir os desando, vai vir as lutas. Mas o que é isso? Isso é pra testar se o nosso coração está firmemente no Pai. Vou entrar pra igreja, meu. Vai acabar meus problemas. Não. Tu entrou na igreja, o diabo vai vir. Vai te encher de problemas pra te achar que a igreja é o problema. Porque lá fora tu tá fazendo o que ele gosta. Lá fora tu tá te afundando. Tu tá fazendo tudo que ele acha que... isso daí. Quando Jesus voltar, ele fica. Por quê? Porque tu tá fazendo o que o diabo gosta. Quando tu entrar na igreja, tu vai estar fazendo que é algo da vontade de Jesus, e isso o diabo vai se revelar contra tu. Daí sim vai começar as lutas, mas se tu permanecer, tu vai viver as melhores experiências da tua vida. Vai servir de ajuda para aqueles que vão passar por isso também. E tu vai estar ali: eu passei por isso, continua firme. Isso vai te ajudar. E aquilo dali vai criar mais vontade de viver
uma vida com Jesus. E ali em 2 Coríntios, deixa eu ter uma... 2 Coríntios 5:17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Cara, com o encontro com Jesus, tudo pode se fazer de novo. Tuas cicatrizes, dores, traumas. Cara, tu vivendo com Jesus, Ele cura a tua ferida. Ele faz da tua ferida virar força para outras pessoas. Pá, tu teve uma vida que teu pai te bateu, tua mãe te bateu. Com Jesus tu vai perdoar. Não digo que, não sei o que, não vou sentir não sei o que, mas com Jesus tu vai saber como agir. Tu vai liberar um perdão e aquilo dali vai te aliviar de muita coisa. Tu liberando o perdão, aquela ferida se cura. E vai servir para curar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Não fica com esse pensamento que a igreja é só falar as coisas lá na frente. Mas pensa se der uma oportunidade para Deus, só o que tu pode viver. Eu te largo essa reflexão hoje para que tu não pense, a igreja é isso e aquilo, mas pense exatamente, será que a igreja é o que eu penso? Eu te peço uma oportunidade para Jesus Cristo ter um encontro. Nesse primeiro encontro, cara, se tu não sentir algo diferente, eu encerro por aqui. Eu deixo de falar de Deus. Mas se tu querer, no primeiro encontro, cara, tu vai viver umas coisas que não dá pra explicar. Tu vai viver umas experiências muito loucas, que é divertido demais. Mas tu vai ter que querer, não é só ir ali, tá, não. Tu vai ter que ir lá e, Jesus, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Se tu querer, Deus o livre, Ele tá ali pra te fazer sentir algo que tu nunca sentiu. É algo extraordinário, eu sou apaixonado por isso, porque cada dia que passa ele me surpreende com algo diferente. É algo que não dá pra discutir. Quando tu fala de Jesus e Deus, o assunto não acaba, tu pode ter certeza. Tu fala de alguma coisa, uma hora o assunto vai ter fim. Mas se tu te pegar falando sobre Jesus, o assunto vai, porque ele é infinito, cara. Tudo que ele faz muita coisa na vida das pessoas e ele pode transformar a tua vida através desse vídeo. Eu não sei se tu tá olhando até o final, mas eu te peço, eu deixo essa reflexão para te pensar em dar uma chance só para Jesus, para ele só te mostrar o que ele é, o que é ao viver o ministério dele. Uma chance só, não deixa passar. Tem esse encontro com ele como o Paulo teve. Primeiro encontro tudo mudou, a conversão aconteceu ali. E não vai ser diferente de Paulo. A hora que tu viver algo com Jesus, só tocar pra frente, porque Jesus é incrível, não dá pra discutir sobre ele, porque senão esse vídeo vai passar de muitas horas. E nessa noite eu te convido a curvar a tua cabeça, a fazer uma oração nessa noite. Tu que não sabe orar, somente fecha os olhos e escuta. Eu vou orar por ti nessa noite. Amém? Senhor Deus e adorado Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa, Pai, que esteja ouvindo essa mensagem, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Eu te peço, Pai, que Tu vá a cada lar, Senhor, a cada pessoa, Pai, que tem dúvida do que é o Teu ministério, que Tu possa, Pai, entrar nesse coração, Senhor, e fazer ela viver coisas que ela nunca viveu. Pai, que Tu encontre o coração dela, Senhor, aberto para Ti, Senhor, e que Tu possa fazer, Senhor, o que Tu fez comigo, Pai. O que eu senti naquele dia, que ela possa sentir, Senhor. Pai, não deixe Teus filhos ficarem vagando por aí, Senhor, sem sentir a maravilhosa presença que é estar contigo, Pai. Deus, que as cicatrizes, feridas, Senhor, que essas pessoas têm hoje, Senhor, vivendo contigo, que elas possam servir, Senhor, de fortaleza, de incentivo, Pai, para outras pessoas que estão vindo vivendo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que as pessoas, Senhor, não lembram de Ti somente num momento de luta, num momento de dificuldade, mas sim, Senhor, que elas se alegrem, Pai,
num momento feliz, que elas lembram de Ti, Pai. Dê glórias a Ti, Senhor, por estar vivendo algo bom. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. Abençoa o nosso final de semana e as famílias, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.